Vejamos Sabedoria 6, versos 1 ao 6 e 9 ao 11, onde Salomão vai dizer o seguinte: Escutem, governantes, e entendam. Aprendam, autoridades do mundo inteiro. Prestem atenção, todos os que governam os povos e se orgulham de ter conquistado muitas nações. Pois é o Senhor quem vos dá domínio, o Altíssimo é quem vos dá poder. Ele examinará as vossas obras e julgará os vossos planos. O vosso dever é servir o reino de Deus, mas não governam como devem, não obedecem à lei de Deus, nem seguem a sua vontade. Ele virá de repente e castigar-vos-á de um modo terrível, pois é com dureza que ele julga os poderosos. Tem pena dos humildes e perdoa-os, mas julga com dureza os poderosos. Por isso, ó soberanos, é para vós que eu estou a falar, a fim de que aprendam a ser sábios e não pequem. Os que obedecem fielmente às santas leis farão parte do povo de Deus. Os que as aprendem podem defender-se quando forem julgados. Portanto, mostrem uma grande vontade de ouvir as minhas palavras. Tenham sede delas e assim aprenderão. Salomão, em Sabedoria capítulo 6, de início, fala com as autoridades do mundo. Ele afirma que Deus é aquele que estabelece reis e remove reis, porque Deus é aquele que dá domínio a eles. E isso está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, onde o profeta vai falar sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor e vai dizer que Deus estabelece reis e remove reis. E por isso, o dever das autoridades do mundo é obedecer ao Altíssimo. Contudo, os reis do mundo não obedecem ao que Deus ordenou nas suas santas leis. E por isso que Salomão fala a respeito da volta de Cristo. Ele diz que quando Cristo voltar, ele castigará os governantes do mundo de modo terrível, pois é com dureza que Cristo julgará os poderosos. Veja que a intenção de Salomão é fazer com que os reis se tornem sábios segundo o coração de Deus, de modo que não errarão na lei do Senhor, e assim farão parte do povo do Altíssimo. Em Sabedoria, de capítulo 6, versos 12 ao 13, verso 15, versos 17 ao 21, vai dizer o seguinte: A luz da sabedoria brilha forte e não se apagará. Aqueles que a amam veem-na facilmente, e quem a procura encontra-a. Ela está pronta para se apresentar aos que a querem. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. O princípio da sabedoria é o sincero desejo de se instruir, e o melhor estudo consiste em amá-la. Amá-la quer dizer obedecer às suas leis. A obediência às suas leis traz a certeza da imortalidade, e a imortalidade coloca a pessoa perto de Deus. Esse desejo de ser instruído pela sabedoria faz da pessoa um rei. Ó soberanos das nações, se gostam dos vossos tronos e dos vossos cetros, respeitem a sabedoria, e assim hão de reinar para sempre. Nestes versículos abordados, Salomão expõe que a luz da sabedoria brilha poderosamente. Todos os que a procuram irão encontrar ela. Salomão diz que quem ama a imortalidade obedece às leis santas dela. A obediência às leis dela traz a certeza da imortalidade. Veja que a sabedoria que Salomão tanto elogia é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. E por isso que os que obedecem à sabedoria têm a certeza da imortalidade, a qual será dada para os que amam ela. E a imortalidade será dada no retorno visível e em glória da própria sabedoria, que é o Senhor Jesus Cristo. A imortalidade faz com que a pessoa esteja perto de Deus, porque quando Cristo voltar, ele irá conceder imortalidade aos que o amam, e os que amam a Deus irão entrar no céu e estarão diante do trono do Senhor. E assim, por causa da imortalidade, os servos do Senhor irão estar perto do Altíssimo, pois nos homens existe o véu que faz separação entre Deus e os homens. E esse véu é a nossa carne corruptível, visto que Adão pecou e foi separado da glória de Deus.
e assim os homens foram separados da glória do Senhor. Mas Cristo passou pelo véu, isto é, a sua carne, obtendo a imortalidade. Ele foi revestido de imortalidade. Cristo, ele foi revestido de imortalidade e por isso ele entrou nos céus com corpo de carne, mas só que revestido de imortalidade. E por causa da sua obediência, ele se achegou ao trono de Deus e hoje ele intercede pelos que o amam. E assim como Cristo passou pelo véu, nós também conseguimos passar pelo véu, que é a nossa carne. Porquanto no dia da ressurreição, os que amam a sabedoria passarão pelo véu, que é a nossa carne, em razão de que nos tornaremos imortais. Porque, como disse Paulo, o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestirá de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: derrotada foi a morte pela vitória. Salomão afirma que o desejo de ser instruído pela sabedoria faz da pessoa um rei. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós desejarmos a sabedoria e a obtermos, nos tornaremos reis. E quando iremos nos tornar reis? Iremos nos tornar reis no dia em que Cristo voltar em glória. Pois após a volta de Cristo, ele irá governar o mundo juntamente com o seu povo e estes reinarão sobre o mundo inteiro, conforme diz nos profetas de Deus.